Bom, então pessoal, antes só de a gente ir para o último assunto aqui, ah, só lembrando para vocês, né, que quando a gente acessa a disciplina aqui, ah, deixa eu ver se eu consigo ver pela visão de vocês nesta aqui. Acho que isso vai me atrapalhar aqui. Mas na verdade tem aqui, né, as orientações, as trilhas e vai ter aqui a prova, tá? Então vocês acessam a prova por aqui. Ela agora tá indisponível, né? Porque ela começa amanhã, tá, a funcionar e vai até o dia 14 do 4, na segunda-feira, até as 23h59, tá? Então tem bastante tempo aí para vocês revisarem e poderem fazer a prova, tá? Ah, voltando então aqui ao nosso último assunto, né? A gente falou, aliás, falou não, estamos falando agora, mas oi, desculpa. Eu coloquei ali para vocês então um material sobre a influência dos ambientes e bem-estar no trabalho, tá? Ah, deixa eu ver se consigo deixar isso aqui grandão, aí. E tirar isso, beleza. A ergonomia então ambiental, né? Ela estuda as condições físicas do ambiente do trabalho e como que isso afeta a saúde, o bem-estar, a produtividade dos trabalhadores, né? A gente já acabou de ver ali a parte fisiológica, biomecânica, antropometria, né? E vimos como é que o corpo funciona quando ele está realizando tarefas, né? As tarefas estáticas, as tarefas dinâmicas e as medições também, né, de estáticas e dinâmicas, e a última era de função, né, funções específicas, tá? E enfim, então relembrando um pouco disso, né, uh, o que é ergonomia ambiental? Então, já acabamos de dizer ali, né, que é o estudo entre a relação do ambiente de trabalho e o desempenho do humano dentro desses ambientes. E ela abrange os fatores importantes aqui. Esses são importantes de destacar, que é o ruído, a iluminação, o clima, a temperatura e ventilação, substâncias químicas, radiação, poluição microbiológica. Não quer dizer que todos esses estejam presentes o tempo todo, tá? Em alguns ambientes, uh, eu talvez não vá ter uh, níveis consideráveis de radiação ou poluição microbiológicas, mas a radiação está sempre presente de alguma forma. Agora aqui na minha casa tenho luzes que estão emanando aqui a radiação ultravioleta, né, UV. Então a gente de certa forma sempre tem, né, os equipamentos, eles emanam radiação, mas os níveis eles estão dentro de fatores aceitáveis, né? É diferente, por exemplo, se a gente for trabalhar numa usina nuclear e aí eu ter exposição à radiação pesada lá, né? Ou então eu vou trabalhar num laboratório uh, de análises biológicas e né, tô exposto aí à poluição microbiológica, né? Enfim, tá? Uh, então, o ambiente ao qual eu estou exposto, ele também vai determinar a eficiência, né? Se um ambiente, a gente já falou antes, né? Se o ambiente é mais iluminado por luz natural e tal, uh, eu tenho a tendência de me sentir um pouco melhor lá. Mas ao mesmo tempo, se eu preciso fazer uma atividade que exige um certo nível de acuidade visual e eu tenho que ficar ali numa tela, né? E essa luz natural bater direto na minha tela aqui ou de alguma forma a luz natural bater numa parede e refletir nessa minha tela, isso vai me atrapalhar, vai me causar ofuscamento. Então essas coisas têm que estar equilibradas, tá? O ruído é uma das principais causas de estresse, né? Perda auditiva, ele reduz muito a concentração. Então,
qualquer ruído sempre acima, né, de um determinado padrão, ele ah, acaba nos prejudicando a concentração e pode ah, nos levar aí a um nível alto de estresse, e dependendo o nível, né, de ruído ou o tempo que a gente é exposto a ele, ele pode nos chegar a comprometer a audição. Então, a NR15 ela estabelece os níveis de ruído seguros no Brasil, tá? A NR17, lembrando, é aquela que é a mais geral ali sobre as condições do trabalho, né? E a NR15 é específica sobre ruído, tá? Então, os efeitos do ruído a gente já viu, né, que é prejudicial à saúde e à produtividade, e a solução é trabalhar o isolamento acústico ou o uso de protetores ou abafadores, né? O protetor é aquela esponjinha pequenininha que a gente enfia no ouvido lá, tá? E o abafador, ele parece um fone de ouvido, assim, grandalhão, tá? Então, ele vai abafar o som aqui e reduz, né, essa entrada de ruído, tá? Então, aqui, ó, o que afeta, né, o ruído? Dá vertigem, afeta o sistema nervoso, né? A gente fica mais agitado, né? Aquéfenos, eu não sei o que é, mas irritabilidade, deixa eu até ver o que é esse acúfenos, tradutor, deve ser espanhol isso aqui, espanhol, zumbidos, é verdade, tá, agora lembrei, zumbido no ouvido, né, causa irritabilidade, transtorno respiratório, porque isso afeta o nosso ritmo, né, de respiração, a perda de equilíbrio, vertigem, né, tremores nas mãos, transtorno cardíaco por causa do o ruído, ele vai causar vibrações, né, que afetam diretamente o ritmo cardíaco, e reações digestivas também, né? Então, em geral, tem três tipos de medidas que podem ser utilizadas para minimizar ou eliminar os efeitos, tá? Que seria redução na fonte, então vai na fonte de ruído e tenta eliminar isso. Na propagação, que está entre a fonte e o receptor, botar algum tipo de obstáculo que reduza esse ruído, ou então no nível individual, que seria com os abafadores ou os protetores acústicos, tá? E talvez seja coisa aqui, segundo Lida, né? Uh, e tiro, eu não sei, eu tô falando Lida, tá? Porque talvez, mas a gente fala Itiruída, não é como se fosse dois i's aqui, né? Uh, os ruídos constituem-se no principal motivo de reclamação sobre as condições ambientais. É a coisa que mais incomoda, né? Então, o nível de ruído contínuo, intermitente, ele deve ser medido em decibéis com instrumentos, né? E o nível aceitável aqui para um trabalho, para trabalhar no caso, é até 85 decibéis, tá? Então, acima disso, aí a norma determina que cada 5 decibéis a mais reduz o tempo de jornada do trabalhador. Tá? Não sei se vou tentar ler aqui tudo para vocês entenderem, ó. Então, a NR15, seu anexo 1, dispõe de limites máximos admissíveis para os ruídos, os quais expressam em decibéis, tá? Que é a medida do ruído, e que podem ser analisados segundo seu tempo de exposição, conforme o quadro abaixo. Então, para 85 decibéis, o cara pode trabalhar até 8 horas. Se for 86, já reduz 1 hora. Se for 87, reduz para 6. For 88, 5. For 89, 4 horas. 90, e assim vai, tá? Acima de 100, ele só pode trabalhar 1 hora, né? E
a cada 2 decibéis a mais vai reduzindo bastante esse tempo, tá? Então, para a empresa, também isso representa uma perda, né? Por isso que ela tem que criar, fazer algum tipo de intervenção para reduzir isso, tá? Ah, então, aqui ele fala aumento de 5, né? Mas não chega a ser isso. Ó. Aqui é 1 decibel, tá? Já reduz 1 hora, né? Da jornada do cara. Então, isso aqui é bem grave, né? Esses são os decibelímetros digitais aqui que são usados para medir, né? E ações de correção. Então, por exemplo, aqui a gente está vendo uma máquina isolada, né? Que sofreu redução na fonte. Então, a máquina produzia muito ruído. O que se faz? Se tenta isolar ela. Geralmente, o isolamento de ruído acaba elevando a temperatura. Tá? E aí a gente tem um problema também de fadiga na máquina. Mas quando dá para fazer isso, é a melhor situação. A gente conseguir isolar a máquina, vai isolar a fonte e, consequentemente, eu não preciso, talvez, usar outras medidas. Né? Então, aí tem o método silencioso. Né? Então, utilização do método silencioso. É a escolha do método produtivo através das máquinas empregadas nas diferentes fases do processo. Então, seria aí o caso, tá? Eu vou olhar as fontes e vou tentar trabalhar com elas. Outras questões seriam ruídos secundários também nas fontes, né? Então, uso de amortecedor para reduzir vibração, isolamento acústico, substituição de partes mecânicas barulhentas ali por partes eletrônicas, né? Enfim, tudo que dá para fazer essas duas aqui em relação à fonte de ruído, que é a máquina, tá? A manutenção regular das máquinas também, né? Para sempre manter aquele nível de ruído, não deixar a coisa por falta de manutenção, lubrificação, se complicar, tá? E ali a gente está vendo então o confinamento da máquina, né? Quando não for possível utilizar nem essas formas aqui forem ineficazes, aí vai para o confinamento. Lembrando que isso aqui pode causar algum tipo de dano para a própria máquina, né? Mas antes a máquina do que as pessoas. E aí, então, também se classificam os tipos de ruídos, né? Basicamente, a gente tem ruídos chamados de fundo e ruídos de impacto. Tá? Então, o ruído de impacto ele é mais potente, assim, mas ele não tem permanência. Tá? Então, é um ruído alto, mas que ele pode, até sendo muito alto, ele pode causar dano, né? E geralmente está aí entre 100 e 135 decibéis, então é um ruído bastante alto. Já os ruídos de fundo, eles são constantes e são mais baixos, mas pela constância eles podem causar aí, os malefícios à saúde. Pode ser malefícios reversíveis ou permanentes, tá? Mas geralmente causam mais até malefícios do que os de impacto, que são menos comuns. Deixa eu ver o que a gente pode falar aqui. Então, até 85 é o máximo tolerável para uma jornada de trabalho. Tá? Ambientes silenciosos seriam abaixo de 50 decibéis. Então, a gente tem a separação do trabalho silencioso. Aliás, a obtenção da redução de ruído através do projeto e organização do trabalho aqui, né, conforme o Do e o Werdmaster, não sei se é assim que se fala, pode ser conseguida por determinações e recomendações, como a separação do trabalho silencioso do trabalho de elevado ruído. Então, não misturar, né, o cara precisa estar ali, não, então separa, cria barreiras e deixa lá, porque aí aquele trabalho o cara vai lá,
faz a jornada de acordo com a tabela ali de exposição e sai, né? Então isso é possível de fazer. Distância em relação à fonte de ruído, utilização de tetos, pisos acústicos, ou seja, né, para redução de ruído através de intervenções ambientais, né, que seriam isso, pisos, tetos, barreiras, né, seriam essas duas aqui, tá? E ainda caso seja perceptível ao ouvido humano, é necessário o emprego de protetores auriculares que estão aqui e abafadores, tá? Aqui foi o nome em inglês, tá? Earplugs é esse laranjinha aqui e earmuffs é o amarelinho com preto aqui, tá? Sobre iluminação. Então, a iluminação ela também é regulamentada aí pela NR17, tá? E a gente tem a iluminação basicamente medida no plano de trabalho, né? Então é onde a gente precisa estar ali com a acuidade visual 100%, é nesse plano de trabalho então que vai ser medida a luz, tá? E então a gente tem três coisas importantes aí, né? Tipos de fonte. A gente tem a luz natural e hoje basicamente temos todo tipo de luz artificial aí sendo empregado LED. Mas nada impede que as tecnologias antigas daqui a pouco retornem, né, sob uma outra ótica. Até porque o LED não é novo, né? O LED é muito antigo, só que hoje o LED que a gente usa é de alto desempenho. Porém, ele tem problemas, né? Comprimento de onda azul, isso desregula o nosso ciclo acadiano, que é o ciclo do sono. Não só o nosso, mas de animais e plantas também, tá? Então aqui está dizendo que é LED, mas é luz artificial, né? A gente já teve lâmpadas incandescentes, lâmpadas de gás, né? Halógenas, também são consideradas incandescentes. Lâmpadas de gás de mercúrio, vários tipos de lâmpadas aí eram empregadas antes, eram comuns, antes da gente adotar o LED, tá? O lux aqui é uma medida de luz, tá? A gente tem o lux, o lumens e o candela. São três medidas diferentes de luz. E, na verdade, eles se diferenciam por da onde eu estou medindo. Se é da fonte, se é do plano de trabalho ou se é o fluxo da luz que está chegando ao plano de trabalho, tá? Ou então ao olho. Então, é por isso que se usam medidas diferentes, né? Elas não servem para a mesma coisa, comparar. Né? Não consigo comparar candela com lux, tá? Candela é para um tipo de coisa, lux é para outro tipo e lumen é outro, tá? Então, aqui, ó, a gente consegue ver um pouquinho, né? Então a gente tem aqui, ó, quando a gente olha para uma luz, né, e a gente quer entender assim essas unidades onde se aplicam, né? Então a gente tem a intensidade luminosa, que é como se fosse a força da luz, tá? Então essa intensidade luminosa ela é expressa em candela. O fluxo luminoso, ou seja, quanto de luz consegue sair daquela fonte, né, e ser projetado ali, isso varia de acordo com o refletor da luminária que eu tenho. Se eu tiver uma lâmpada sozinha, assim, né, que não tem nenhum tipo de refletor, né, não tem nenhuma uma calota ali onde a luz bate e reflete para frente, essa luz se espalha no ambiente, né? Então eu tenho uma lâmpada aqui que eu estou segurando na mão, ela se espalha no ambiente de uma forma igual. Quando eu coloco um direcionador, né, que seriam essas luminárias, né, esses refletores, então eu vou estar direcionando a luz para um determinado local, tá? E isso é o fluxo luminoso. Então
eu posso ter mais ou menos fluxo luminoso. Quando eu tenho essa fonte sem nenhum direcionamento, eu tenho um fluxo luminoso menor porque ela se espalha no ambiente e perde força. Tá? E quando eu concentro ela para um lado, um determinado lado, ou para uma direção, eu vou ter um fluxo luminoso mais potente. E essa medida é lumen. Tá? E a iluminância é a luz chegando no plano de trabalho. Então, a mesma fonte luminosa, às vezes não, bem comum, né? A mesma fonte luminosa, mesma lâmpada, mesmo refletor, tá? Se eu colocar ele instalado aqui no meu teto, ele vai chegar aqui com uma iluminância. Se eu tirar do teto e baixar 1 metro, essa lâmpada, tá? Essa luz com essa luminária, né? Que é o conjunto da lâmpada e o refletor, a luminância aqui no meu plano de trabalho já vai ser maior. Talvez a área reduza, né? Porque se estava lá em cima, ela consegue abrir mais. Mas aí o fluxo luminoso é o mesmo e o que chega aqui, como está mais distante, é menos forte, né? Tem menos força. Já se eu baixar essa luz aqui, eu vou ter maior área iluminada, né? Então a gente chama isso de iluminância e isso é medido em lux. Isso é o que a NR17 usa para determinar os níveis mínimos de trabalho para cada função, né? Então, áreas de circulação em corredores, ela coloca aí 150 lux, tarefas visuais simples, né, que não, a pessoa não tem risco ali de se machucar nada, 200 lux, e aí tarefas que exigem mais concentração, leitura, né, cozinha, esse tipo de coisa, é entre 500 e 1000 lux, tá? Escritórios, coisas mais simples, 500. Agora, se eu vou botar na cozinha, tem que ter maior iluminância, tá? Que é no plano de trabalho. A, a, é diferente, tá, gente? Iluminância é no plano de trabalho. Luminância é a luz que reflete do plano de trabalho para o meu olho. Então, isso aqui também é possível de ser medido, a gente chama de ofuscamento. Tá? Então, o ideal, como é que a gente pode controlar isso? Né? Eu não quero que venha no meu olho. Então, eu tenho que controlar a superfície do plano de trabalho para ela ser mais absorvente e menos refletora. Né? Quanto mais branca ela for, mais ela vai refletir no meu olho. Quanto mais escura ela for, mais ela vai absorver essa luz e não vai refletir tanto no olho, tá? Eu não lembro agora como é que a gente mede a luminância, mas eu acredito que seja lux também, tá? Ou lumen, um dos dois. Mas também pode ser candela, não lembro aqui, tá? Mas não importa muito. O importante é a gente saber os conceitos, certo? Aqui falamos, né, ela fala sobre o ofuscamento, a distribuição da luz e contraste. Então, distribuição de luz é aquela questão ali que a gente estava falando. Bota a luz lá em cima e tal. Aqui no meu plano chega, mas né, tem uma zona muito escura aqui do meu lado, então vou me sentir meio estranho. Então isso é o contraste, né? O contraste entre uma área muito iluminada e uma não iluminada. Então, o ofuscamento já é aquela luz que está chegando e agredindo ali meu olho, tá? Então, fluxo luminoso, ó, aqui de novo, né? Então, fluxo, ó, aqui é a luminária sem o refletor, ó, tá vendo? Então, ela perde, né? Ela se espalha muito no ambiente. Com um refletor já concentra o fluxo vai todo para um mesmo lado. A intensidade é a mesma, tá? É o nível de branco aqui que a gente consegue ver. Então, essa intensidade, ela é medida em candela. Né? Já o fluxo é medido em lumen. E um pouquinho, vou dar uma pausinha aqui. E aqui a última, ela está mostrando o fluxo, na verdade, que é medido em lumen,
E no plano de trabalho, então, essa área aqui que está iluminando e a quantidade de luz que está chegando ali é medido em lux, tá? Que é a iluminância, beleza? Então é isso. Como que é medido isso, né? Através desse aparelhinho aqui que é um luxímetro, né? Ele consegue captar aqui a quantidade de luz e medir e ele alterna, tá? Eu consigo todos os tipos de unidade aqui, eu consigo ver. Então a gente consegue saber de todos. Tá, deixa eu ver se tem alguma coisa mais aqui que precisamos falar. Acho que de iluminação, né? Ah, tá tranquilo. Bom, ergonomia na vida diária, né? Aqui está falando que ambientes que eu preciso de acuidade visual, né? Eu tenho que cuidar também com obstáculos, questão de postura, né? A gente está falando de questões ambientais, né? Então, o ambiente, a disposição, reduzir o deslocamento de uma pessoa na cozinha, né? Uh, isso tudo é importante. Uh, claro, vamos colocar assim, né? Hoje em dia as pessoas cozinham muito pouco em casa, comem mais fora e tal. Ah, beleza. Agora, se eu estou pensando num restaurante, né? Numa cozinha de restaurante, ou então uma casa mesmo, que realmente as pessoas almoçam todo dia juntas ali e tem uma pessoa responsável por cuidar da comida e tal, é mais interessante que a gente tenha um pensamento aí de fluxo de produção, né? Para que a pessoa se desloque menos dentro da cozinha, né? Porque quando tu está fazendo o almoço, quem cozinha, né? E principalmente quando você tem horário, né? Tem que estar fazendo vários pratos ali, é complicado a questão de tempos, né? Dos preparos ali, tu tem que estar cuidando de tudo. Então, se as coisas estão longe, isso já influencia. Se eu tenho um acesso difícil para pegar alguma coisa aqui no armário aéreo, eu sou mais baixo, não tenho um banquinho para subir uma coisa, também, né? Então, é melhor repensar em posicionamento, né, das coisas, não criar obstáculos visuais para áreas importantes de preparo, de corte, né, dos alimentos, uh, pensar na altura adequada de quem vai manusear pias, né, então para não ficar corcunda ali, forçar a lombar, forçar os ombros, né, então tudo isso aqui, além disso tudo, pensar na iluminação correta, né? Porque se eu estou realizando uma tarefa e eu sou destro, tá? Estou escrevendo, cortando aqui e a iluminação está vindo da minha direita, provavelmente o que eu estou cortando vai ter sombra, né? Então dificulta a minha acuidade visual. Então, se eu jogo a iluminação para o lado contrário, né, e vou mexer aqui, uh, então vou estar olhando melhor o que eu faço, né? Então pensar também no posicionamento da iluminação, o fluxo, a intensidade, pensar no ofuscamento que a pessoa vai ter. Porque imagine uma superfície branca assim refletindo um monte de luz o dia inteiro no olho da pessoa. Chega no final do dia tá arrebentado, né? A córnea ali e tal. E muitas vezes a pessoa não se dá conta que é isso e acaba tendo bastante problemas, tá? Então é importante, né? É uma área importante aí, principalmente designers de interiores tem que cuidar muito com isso, né? Outra questão importante eu botei junto aqui, tá? Temperatura e ventilação e clima, embora sejam coisas diferentes, né? Porque o clima ele está ligado mais a questões de meio ambiente, né? Ou seja, naturais, né? Enfim, já temperatura e ventilação não necessariamente, porque a gente tem maneiras artificiais de regular a temperatura e a ventilação de ambientes. Mas diria para vocês assim, né?
todos os três aqui afetam a saúde das pessoas, né? Frio, calor excessivo vão causar estresse térmico e vão ser fatores de redução de eficiência, né? Então a pessoa está ali com frio, ela vai ficar contraída, com os músculos contraídos. A gente sabe, porque a gente já estudou, que o músculo contraído ele recebe menos oxigenação, né? E aí, por sua vez, então a pessoa tem mais dificuldade de realizar as tarefas. Já o calor excessivo amolece, a pessoa se sente mal, passa mal, né? Então é preciso equilibrar essas coisas para a gente ter conforto, né? Então a climatização pode ser uma saída para melhorar o conforto, a manutenção tem que estar bem feita para que não dê problema, né, nessa climatização e não afete a saúde, tá? Esse gráfico ficou bem feio aqui, né? Acabou dando um probleminha aqui, mas acho que dá para entender, tá? Então, o corpo humano, temperatura ideal de trabalho ali é 22, 24 graus centígrados, tá? Então, isso seria o ideal para locais de trabalho. E também tem a questão aí da vestimenta, né? Que a vestimenta também ela tem que estar adequada ao clima e também a questão de exposição à temperatura e ventilação, tá? Substâncias químicas, né? Ou poeira, né? Aqui a gente está vendo poeira, mas não só químicos, né? Fatores ambientais aí que a gente vê presentes no ambiente ali, né? Que podem estar sob diversos formatos de gás, de vapor, de líquido, de poeira, né? Elas acabam se inaladas ali, ingeridas ou entrando em contato com a nossa pele, elas podem causar doenças, podem ser prejudiciais à nossa saúde. Então, em ambientes de exposição direta, assim que nem esse, né, o cara está cortando ali uma pedra, essa poeira está saindo direto, não tem como não acontecer isso, né? Claro, se pode colocar aí um coletor com um sugador nessa máquina para tentar reduzir isso ou reduzir o que vai no cara aqui, mas ele precisa de equipamento de proteção, né? Então precisa dessa calça, precisa do coturno, até o braço ali está exposto, né? Talvez esse material não cause tanto problema na pele. Se ele já estivesse cortando aí uma nem é permitido mais, mas uma telha de fibrocimento, né? Aquelas telhas de brasilite que se usava antigamente um pouco mais, ela tem amianto, né? Então aquilo em contato com a pele é altamente alergênico, né? Então a questão da máscara aqui, né? Um cara para trabalhar com esse tipo de situação, ele tem que ter máscara aqui, porque senão ele vai inalar esse pó, isso se acumula no pulmão e causa um monte de episódios, né? Sei lá, a pessoa vai esquentar espuma, né? Vai trabalhar com cola, com agentes químicos, ela tem que estar protegida porque não tem como, né? Às vezes as reações químicas elas liberam uma explosão assim de vapores e quando tu vê tu já inalou e aquilo, né, foi lá para dentro e às vezes uma exposição é o suficiente para a gente ter algum episódio bastante severo aí, né? Então, o limite de tolerância aqui corresponde à concentração média de uma substância encontrada no ar no período de 8 horas e que não pode ser ultrapassada em nenhum dia. Nenhuma pessoa dessa aqui pode ficar mais de 8 horas exposta a isso, tá? Então esse é o limite de tolerância. Hoje é o aceitável, daqui a pouco amanhã pode se mexer nesse número aqui, né? Então, hoje é isso. Há 100 anos atrás sequer se cogitava aqui, né? E as pessoas trabalhavam 16 horas por dia e estava tudo certo se ficassem expostas aqui, né?
Então existem limites de tolerância que são expressos na NR15, tá? No anexo 11 dela aqui. Não botei essa norma para consulta de vocês, mas é para vocês saberem onde está e se precisarem consultar, né? Uh, As poeiras, tá, gente, são consideradas aerodispersores sólidos e depende do tamanho, né, delas. Elas podem ter de 0,2 micra até de 10 a 150 micras, né, que é uma coisinha praticamente invisível a olho nu, né? E as menores que 5 micras flutuam no ar durante muito tempo, tá? E as menores de 3 podem atingir os alvéolos pulmonares. Então, isso pode ser encontrado em poeiras de granito, sílica, algodão. Isso né, pode dar diversos tipos de problema no pulmão. Tá? A sílica, por exemplo, pode provocar doenças como a silicose, né, que é uma doença pulmonar também, que afeta, na verdade, as vias respiratórias. Tá? Uh, mas é o pulmão que ela ataca mais. É crônica e incurável. Né? Então, quem trabalha com granito, com pedra, ó, pode parecer inofensivo, mas você está inalando aquilo, não está percebendo. Né? É uma coisa muito pequena. E ele está se depositando no pulmão e não tem como sair mais. Tá? Não tem. Simplesmente não tem como sair. Então, é importantíssimo o uso de EPI nesses casos. A gente tem outras coisas, né? As fumaças, né? Os fumos que são menores ainda, né? Então, quando a gente solda ferro, alumínio, né? Ou trabalha com fusões de metal, né? Fundição, esse tipo de coisa. Tudo isso aqui pode causar sintomas gripais transitórios, ó, tosse, febre, dor de garganta, dor no corpo, só pela exposição a uma fumaça. Os gases são menores ainda do que a fumaça, porque a gente nem vê, né? Então eles tendem a ocupar todo o espaço de trabalho, então eles são voláteis, né? Eles se expandem e entre outros, aí a gente pode citar o monóxido de carbono, né? Que é um gás muito comum, que apresenta uma afinidade com a hemoglobina, ou seja, quando ele entra no organismo, ele se funde a hemoglobina e aí ele vai sendo levado pelo sangue, né? E mesmo em baixa concentração, ele pode causar falta de ar, tontura, dor de cabeça, confusão, inconsistência e até a morte, né? Então isso aqui é o que sai do nosso carro ali, né? Quando a gente liga o carro a combustão, não elétricos, né? Mas a combustão é o monóxido de carbono que sai. Então, por isso que acontece, às vezes a gente vê em filmes lá, o cara vai, ah, né, sei lá, vai se matar ou quer matar alguém, bota desmaiado dentro da garagem lá e abre a janela, fecha toda a garagem, liga o carro, deixa ligado. É, não precisa de muito tempo para a pessoa respirando esse gás chegar à morte, tá? Então ainda tem os gases sulfídricos e clorídricos e cianídricos, tá? Que se espalham facilmente. Todos esses aqui são bem prejudiciais, né? Os vapores são semelhantes aos gases, mas a gente tem as moléculas de água aí, né? Uh, que se difundem no ar, tá? Então, eles podem estar em estado líquido ou sólido ainda, né? Por exemplo, a gasolina, a benzenos, disulfeto de carbono e mercúrio. Eu tive um episódio aí que me intoxiquei com benzeno já trabalhando numa empresa, numa fábrica, limpando uma máquina. Tá? Tive que tomar injeção na veia para não fechar a glote aqui por causa da alergia que me deu. Tá? E ainda a gente tem as neblinas, né, que são partículas líquidas que resultam de processo de dispersão, né, e elas são produzidas por passagem de ar ou gás através de um líquido. Então esse líquido, né, se dispersa assim com né, o movimento ali do gás, ou porque ele foi comprimido de alguma maneira e ele se espalha no ar, tá? Então
uma situação bem comum é a pulverização de agrotóxico, né? Então isso aí ele está pressionado ali é, é, se usam dispersores, né? Que vão transformar esse líquido em neblina ali para ele atingir uma área bastante grande, né? Então a aplicação de agrotóxicos em geral usam esses processos, né? Por isso que é bastante perigoso aí, né? A radiação. Então a radiação, ela basicamente é invisível, né? A gente não consegue ver a radiação. Pode ser percebida, né, na questão de calor, mas nem sempre, né? Objetos mais quentes, mais frios que o teu corpo, eles estão irradiando radiações, tá? Então existem diferentes tipos de radiações, né? E elas são denominadas aí geralmente com letras gregas, né? Raios alfa, raios gama, raios beta e por aí vai, tá? Então, quanto maior a temperatura, menor é o comprimento de onda, né? As temperaturas aqui, não sei se vocês conhecem a escala de Kelvin, né? As vermelhas são as de maior comprimento de onda, aliás, menor comprimento de onda, e ali as azuis maior comprimento, né? Quanto mais branca, maior a intensidade de onda ali, normalmente mais quente, né? O azul é mais quente que o vermelho. Só observar aí que quando o gás da cozinha de você está acabando, a chama fica mais amarelada para avermelhada, e quando o gás está novinho, né, com toda a pressão, ele é azulado para branco, tá? Então é mais quente. Que eu estava falando aqui, né? Então, nem todas as radiações têm poder de penetrar o corpo humano, né? Então, algumas vão penetrar de 5 a 10 centímetros e apresentam ondas de 1 micra a 1,5, tá? Então, elas provocam sensação de bem-estar devido ao aquecimento interno do corpo. O próprio Sol, né? Ele funciona mais ou menos dessa forma, né? E já as radiações de pouca penetração, mas com ondas mais longas, em torno de 3 a 5 micra, aquecem apenas a superfície, produzindo queimadura artificial e desconforto. Aí depende, né? Aliás, falei do Sol antes, na verdade, fogo, tá? Tô perto do fogo, então esse fogo ele não chega a causar essa queimadura superficial, a menos que eu encoste nele lá. Agora, se eu ficar exposto no sol um dia, 1 hora, 2 ali, sem nenhuma proteção, eu vou ter queimaduras, né? Nossa, agora que eu vi aqui o rosto dessa mulher aqui, a IA fez horrores com ele, tá? Desculpa. Então, olhamos, né, para essas questões aqui que a gente comentou lá no início. Deixa eu voltar tudo aqui. Que são esses fatores aqui, né? Ruído, iluminação, clima, temperatura e ventilação, substâncias químicas e radiação, poluição microbiológica, acho que faltou essa aqui, talvez tenha ali antes, são as coisas que estão envolvidas na ergonomia ambiental. A ergonomia ambiental, gente, ela pode ser um sinônimo também de biomecânica ocupacional, tá? Mas não necessariamente são a mesma coisa. A biomecânica ocupacional, ela analisa o movimento do humano no trabalho e identifica riscos biomecânicos, então como posturas inadequadas, movimentos, força excessiva e tudo mais. Então, o que acontece? O que elas têm em comum? É o humano no ambiente de trabalho, tá? A análise ambiental, né, analisa o ambiente de trabalho como um todo. Mas não tem como você só analisar o ambiente de trabalho sem o que o humano faz ali, tá? Então elas são complementares. Porém, essa aqui ela tem mais questão de análise de movimento, né, e identificação de riscos.
e também trabalho na prevenção de lesões. E já as influências do ambiente, né, ou a influência ambiental, ela é um estudo maior sobre o ambiente e as condições que cercam o indivíduo e como é que a gente também pode fazer análise do ambiente, dos riscos pelo ambiente e ainda, né, não diria prevenção de lesão, assim, mas a melhora de condições de trabalho, né, ambientais, ou melhor de condições ambientais por trabalho, tá? Então, o que precisamos falar daqui? Aqui tem um texto, uma frasezinha do Dewey Webmaster, que ele diz que no estudo da biomecânica são aplicadas leis físicas da mecânica ao corpo humano. Tá? Então, possibilitando estímulo das tensões que possam incidir nos músculos e articulações durante um movimento ou uma postura. Tá? Então, portanto, segundo esse autor, é importante conservar uma postura ou realizar um determinado movimento quando a gente vai fazer uma determinada postura ou realizar um movimento, é importante observar alguns fatores, que são esses aqui. Articulações mantidas na posição neutra, tá? Então, é importante que sejam nessa posição ou que seja numa posição em que os músculos e ligamentos são esticados o menos possível. Posição mais de relaxamento, né? Sendo tensionados ao mínimo. Conservação de pesos próximos ao corpo. Quanto mais se você pegar um peso agora aqui na mão, tá? 1 quilo, e segurar ele aqui perto do teu corpo, o esforço que vai fazer é menor, né? Porque teu músculo está relaxado, do que se você botar ele aqui e segurar, tem toda uma tensão, uma rigidez, e ele vai parecer muito mais pesado do que ele é, né? Então, por isso, afastar a carga do corpo, ela tem essa consequência de movimento estático que vai gastar mais energia, né? Enfim, e dá fadiga também na parte ligamentar aqui, né? Evitar a inclinação do corpo para frente. Isso é bem importante porque é uma preservação da nossa coluna, né? Então, preservação da lombar é sempre importante quando a gente vai fazer movimento com peso, é travar a lombar aqui para não ter problema, né? Então, a parte superior do corpo adulto, acima da cintura, pesa 40 kg, né? Em média. Assim, enquanto o tronco pende para frente, a contração dos músculos e dos ligamentos nas costas para manter essa posição. E a tensão é maior na parte inferior, na lombar aqui, tá? Onde surgem as dores. Então, evitar também a inclinação da cabeça, né? Celular aqui, ó, né? Isso aqui, tempo inteiro assim, né? Se possível, agora eu vou ficar diferente aqui. Quando vocês vão olhar o celular, tentem botar ele sempre na linha do olho de vocês, não aqui, ó. Isso aqui faz esse movimento do pescoço aqui e a cabeça ela já pesa em torno de 4 a 5 quilos, tá? Então, quando o pescoço se inclina a mais de 30 graus, ou até às vezes menos, de 10 a 15, tu já tem um aumento de peso da cabeça. Uma percepção do aumento, né? Porque tu está tensionando toda essa área aqui, a área do trapézio e tal. E então essa tensão toda aqui fica por um tempo prolongado, não oxigena ali os músculos e isso vai causar fadiga e dores, tá? Então, sempre que possível a cabeça na vertical. Se vocês estiverem sentados, não fiquem assim, né? Não deixem o corpo vir se encolhendo para frente, né? Dobrar ali a lombar. Isso tudo é bem importante. Evitar torções de tronco, né? As
posições de torcidas do tronco, elas causam tensões indesejáveis. Então, estiramentos, às vezes na região aqui que vem da lombar e vem para o trapézio, isso é bem comum, né? E principalmente isso pode gerar lesão nos discos da coluna vertebral ali, das vértebras, né? Causando com o tempo a lesão chamada hérnia. Tá? Ainda evitar movimentos bruscos que causam pico de tensão, né? Pegar um negócio e fazer um movimento rápido ali, isso vai também provocar danos à coluna, ao sistema muscular, né? Então isso é importante de evitar quando se está trabalhando. Então tem uma tabelinha aqui, ó, também, né? Que é possível de verificar ali as posições, tá? Essa tabela aqui, isso aqui, eu acho que eu coloquei aqui em algum lugar. Aqui, ó, ela faz parte do sistema OAS, tá? Aqui, deixa eu ver onde é que eu botei aqui. Tem uma descrição do que é o sistema OAS em algum lugar. Que eu não sei onde é que tá, mas tá em algum lugar, tenho certeza que eu coloquei aqui pra vocês. Deixa eu ver se tá aqui, talvez. Não sei. Mas tem, tá? O que é o sistema OAS? O sistema OAS, na verdade, é um questionário, né? Através de um questionário de posturas, se procura verificar aí sintomas de problemas musculares, tá? Então, será que eu não botei aqui sistema OAS? Juro que eu tinha a impressão que eu tinha botado aqui. Agora não lembro de cabeça o que é o OAS, tá? Mas também não é difícil da gente consultar aqui. Ó, é uma palavra, se não me engano, isso aqui é Finlândia, né? Finlandês. O VACO Working Posture Analysis System é um sistema de análise de postura, tá? Então, um sistema de análise de postura, este OAS, né? Então, esses fatores de postura que ele traz aqui, né, é o que faz parte da consciência ergonômica, né? Que isso não adianta, assim, se o trabalhador não tiver consciente para isso, ele vai fazer esse tipo de movimento e vai se machucar, às vezes fazendo um trabalho simples, assim, que não teria porquê, tá, se machucar. Então, isso tem que ser trabalhado, né? Não tem uma outra forma de prevenção. Lógico, você pode também se julgar que esses movimentos são em virtude do ambiente, eles podem ser reduzidos, esses riscos é possível de fazer, mas em geral, além disso, tem que ser trabalhada a consciência, né, para que a pessoa faça ou evite esses movimentos ou né, conserve a energia ali da coluna num determinado ponto, tá? Que ela altere posturas, né, para evitar o trabalho estático e mantenha a oxigenação dos músculos, né, que ela previna a exaustão muscular, então não ficar lá o tempo todo segurando o negócio, tem que alternar, né, tem que haver espaço para recuperação. Pausas curtas e frequentes são melhores, então reduz a fadiga muscular, né? Pequenos tempos de pausa ao longo de uma jornada de trabalho sendo melhor do que a pausa longa, tá? Postura e movimento ainda aqui falando, tá? As posturas estáticas e dinâmicas que a gente já viu impactam na coluna vertebral. Então, principalmente, né,
na coluna. Quanto mais rígido ela ficar aí por mais tempo, pior para a coluna por um monte de fatores, tá? Então, manter o alinhamento, equilíbrio e suporte, uso de técnicas corretas para levantamento de peso, utilizando a musculatura de pernas, braços, né, e preservando sempre a coluna de fazer o esforço, né? Então, alinhamento, equilíbrio e suporte. Ah, tá aqui, ó, botei o OAS, devia ter botado lá, né, mas tá aqui embaixo, ó. Ovaco Working Posture Analysis System. É uma ferramenta que permite avaliar e registrar a postura no trabalho, tá? Foi desenvolvido na Finlândia em 77. E aqui como é que ele funciona, né? Ele identifica as posturas mais comuns de braços e pernas em relação à manipulação de carga, atribui valores a cada postura, compara os valores de uma classificação que apresenta recomendações, determina o nível de risco de cada atividade, avalia o desconforto de cada postura e recomenda medidas a serem tomadas, né? E as aplicações para diagnóstico de posturas inadequadas, melhorar a saúde e bem-estar do trabalhador, identificar riscos ergonômicos, determinar se cada trabalhador está desempenhando a sua função de maneira ergonomicamente correta. Então, também serve para a gente ver se o nível de consciência do colaborador ali está ideal, se daqui a pouco ele está fazendo movimentos ali que ele poderia evitar, né, algum tipo de lesão. Prevenir e diminuir o número de problemas relacionados à saúde dos funcionários. Tá? Ele é semi-quantitativo, né? Diferente do que a gente viu lá sobre pesquisa antropométrica, que é quantitativo, aqui é semi-quantitativo, ou seja, não é a quantidade exatamente que interessa, né? Mas é assim eu olhar talvez para um número expressivo ou representantes talvez que representem uma população, pegar ali alguns indivíduos que representem uma população, tá? Seria isso. E não preciso fazer com todo mundo, né? Então a gente já viu aqui, né? Isso aqui é meio que uma relembrar, né? Questão da postura em pé, trabalho estático e trabalho dinâmico. O que acontece em cada um? Isso aqui eu vou deixar vocês leem depois aqui e tomam mais consciência, né? E a postura sentada. Então, diferença de um para o outro. Tá? As duas são ruins e consideradas estáticas, né, se não tiver alternância entre elas, tá? Mas na sentada, obviamente, você tem maior relaxamento do que na de pé, tá? Então há diferenças aí. E os movimentos repetitivos de força, eles podem causar lesão de esforço repetitivo, tá? Ou doenças, e agora não me lembro aqui o que é o RT, ósteo alguma coisa, não lembro, tá? Mas também, né, temos o Google para isso aqui, vamos olhar o que é. Lesão de esforço repetitivo, distúrbios osteomoleculares relacionados ao trabalho. Aí, tá, é importante. Então, o que a gente faz, né, em relação a isso é a análise de frequência, duração e intensidade dos movimentos. E aí também pode usar ali o sistema OAS para isso, tá? Para a gente analisar, prevenir e adaptar. Então esse tipo de trabalho aqui que o ergonomista faz, em alguns momentos também serve para o designer, né? A questão de analisar as ferramentas que eu vou utilizar para analisar o que eu vou analisar, se é o ambiente, se é o movimento, se é o esforço do trabalhador, né? E no momento que eu consigo analisar, eu consigo entender o que está errado e o que eu posso fazer para prevenir uma intervenção de projeto ou uma mera intervenção e o trabalho efetivo, né, de transformar isso aqui, esse ambiente no ambiente correto ou a situação numa situação correta ergonomicamente é o que a gente vai chamar de adaptação, tá? Então
Nas aplicações práticas da ergonomia, as empresas que implementam melhorias, elas reduzem acidentes e aumentam a produtividade. Por isso que interessa muito para elas, né? E a adaptação do espaço de trabalho no home office também pode garantir conforto à saúde. Então isso aqui depende do próprio trabalhador, né? Se ele trabalha de home office, a responsabilidade com o ambiente é dele. 30% de redução de acidentes em relação a estudo de posto de trabalho e 20% de aumento de produtividade. Tá? Esses seriam os ganhos da aplicação da ergonomia ambiental. Certo, gente? Então, com isso, concluímos aqui a nossa revisão. Tá? Esses são os tópicos aí que vão entrar na nossa prova. Tem coisas mais importantes do que outras, né? Mas de forma geral tem várias coisas aqui que são bastante importantes, né? E algumas coisas talvez vocês tenham que lembrar melhor aí para a hora da prova. Tá? Em geral não vão ser em torno de 15 questões, então nem tudo vai entrar, né? Mas algumas coisas que eu pontuei mais aqui, vocês fiquem mais atentos que elas vão com certeza entrar nessa provinha aí, tá? Ok? Boa sorte então a todos, não esqueçam de fazer entre amanhã, sábado, dia 12 do 4, até segunda-feira, 14 do 4, até as 23h59, tá? Meia-noite já é o outro dia e já aí acabou o prazo. Então, vocês têm que, quando iniciar, fazer a prova toda ali dentro do intervalo. Não pode, né, parar, vou continuar amanhã e tal. Isso geralmente dá problema, tá? No momento que iniciou, se programa e faz a prova inteira, tá? Não, se eu não me engano, não botei tempo lá. Eu também é a primeira vez que eu faço essa prova aqui no ambiente virtual. Acredito que não tenha um tempo de execução, tá? Então, mas não sei também. Então, vamos ter que descobrir isso juntos, tá? Boa sorte aí a todos, então, e boa prova.